Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Véspera de jogo importante com o Vasco, duelo no domingo no Mineirão. E o técnico Tite, bastante pressionado, ganha mais uma oportunidade. O Cruzeiro precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Caio Jorge, será que vai ter chance de atuar no domingo no Mineirão? Cássio praticamente perdendo a temporada, o Cruzeiro confia em Matheus Cunha ou busca um goleiro no mercado? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro se reapresentou, treinou pela manhã, começou aí para valer a preparação para o jogo de domingo. Neste sábado tem a última atividade na Toca da Raposa 2 à tarde, depois é concentração. Domingo, 8h30, o duelo diante do Vasco no Mineirão e o Cruzeiro precisando aí de vencer a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro para tentar sair da zona de rebaixamento. Hoje o Cruzeiro já se encontra em um estágio em que não depende apenas de suas forças para deixar o grupo dos 4 últimos colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Todo mundo já sabe, a pressão ela voltou a ficar muito grande para cima da comissão técnica, mas o Tite comanda o Cruzeiro ainda no domingo e, claro, precisa desta vitória para tentar aí um respiro neste momento, já que o trabalho vem sendo avaliado já há muito tempo, né? Até teve ali uma conquista do Campeonato Estadual, uma fala do Pedro Lourenço depois do título mineiro, mas internamente tudo vem sendo discutido porque não dá para normalizar 2 pontos em 15 disputados na Série A do Campeonato Brasileiro e agora é jogo aí atrás de jogo do Brasileirão, não tem mais Campeonato Mineiro ali para dar uma aliviada e a pressão ela voltou a ficar forte por parte do torcedor celeste. Para domingo contra o Vasco, William está de volta, é fato, cumpriu suspensão, retorna entre os titulares. Mais mudança pode fazer o técnico Tite? Uma, ele vai ser obrigado. Matheus Cunha é o novo goleiro titular do Cruzeiro e a princípio o Cruzeiro não vai ao mercado. O Matheus Cunha já veio para o Cruzeiro em um processo aí para ser um sucessor do goleiro Cássio mais para frente e agora com a lesão do Cássio, a temporada praticamente acaba. Muita gente até me mandou que o Cássio poderia voltar no final do ano, mas é uma situação assim que vai ser trabalhada somente lá quando chegar o período final de recuperação. Foi uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, no momento em que o Cássio faz um movimento para defender aquela bola, ele acabou tendo a entorse e veio esta lesão, uma fatalidade, e aquele tempo de recuperação de em torno aí de 8 meses para uma volta com muita segurança. O João Marcelo, por exemplo, ele voltou um pouco antes. Com o Cássio vai ser o mesmo? Tem a questão também de ritmo para goleiro, que é bem diferente. Então, por isso, quando a gente trouxe a notícia, a gente falou que praticamente acaba a temporada de 2026 para o goleiro Cássio. Toda a sorte do mundo aí para ele também na cirurgia, na recuperação. É um período muito chato na vida do atleta. Outras opções aí, o técnico Tite poderia pensar em alternativa, em dar uma sacudida no time do Cruzeiro para tentar esta recuperação? Tudo isso vai ser definido no último treinamento na tarde deste sábado na Toca da Raposa 2. Inclusive, será um teste aí para o Caio Jorge. Hoje ele fez trabalho interno, ainda vem reclamando de um incômodo por causa do trauma no pé e será reavaliado neste sábado. É o dia D para saber se o Caio Jorge terá ou não condição. Ontem eu tinha falado até de um otimismo maior. Hoje, esse otimismo já não é tão grande assim. Então, por isso, temos que esperar o treinamento deste sábado para saber se o atleta faz um esforço também ali para estar presente, mesmo com um pouco de incômodo. Claro que ele só vai para o jogo no domingo se tiver uma condição mais favorável. Caso contrário, será ausência mais uma vez e aí um desfalque mais do que importante, porque quando não tem o Caio Jorge, o Cruzeiro tem uma dificuldade ainda maior para fazer gol.
E aí, ô Simões, Cruzeiro e Vasco no fim de semana, turma inclusive tá votando na enquete no chat aí, quem vai vencer o jogo do fim de semana. Virou de novo um jogo de muita pressão, Simões, Vinícius Andrade, muita pressão no fim de semana pro Cruzeiro de novo, pro Tite de novo, porque são 2 pontos em 15 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Você olha pra tabela, vê o Cruzeiro na lanterna, como já disse, pior defesa, segundo pior ataque, nenhuma vitória. Não tem como falar que não tem pressão. Por mais que o Pedrinho, ele vá ao microfone e fale assim que o Tite tem o respaldo, que ele não vai agir por pressão de diretoria, de torcida, de rede social, esse discurso é lindo. Mas na prática a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. A pressão externa, ela influencia muito. Se o Cruzeiro não tem um resultado positivo contra o Vasco, principalmente pelo fato do jogo ser no Mineirão, com a presença da torcida, eu acho que a pressão em cima do Tite fica insustentável. Ainda que eu não concorde que a responsabilidade seja toda dele, não é, gente. Tem muitos jogadores devendo. A temporada do Fabrício Bruno não é boa, muito diferente do zagueiro do ano passado. Tem muitos atletas devendo. Mas está na hora do Tite tentar algo novo pro Cruzeiro. Só que o Cruzeiro chegou naquela situação, Cirilo e Simões, que quem está fora do time passa a ser a solução. O Arroio começou mal a temporada. Ele era o titular. Aí ele é sacado do time, o Cruzeiro não consegue sustentar boas atuações, e agora o Arroio já passa a ser a solução de novo. Aí se o Arroio entrar no time, vai tirar quem? Vai tirar o Lucas Silva ou vai tirar o Christian? Se tirar o Lucas Silva, vão pedir o Lucas Silva de novo, porque não dá pra jogar sem o Lucas Silva, ou o Christian é o ponto de equilíbrio. Então, enquanto o time não começar a passar confiança e principalmente vencer, trazer bons resultados, a gente vai ficar sempre olhando para quem está no banco de reservas e achar que eles têm mais condições de jogar daqueles que estão atuando como titulares. E aí, Simões, o que você espera desse Cruzeiro e Vasco do fim de semana? Jogo duro, o recado negativo pro Cruzeiro ontem, o Vasco jogando bem, e o Cruzeiro pressionado com 2 pontos em 15, Simões. Cirilo, para mim, uma recuperação do Tite no Cruzeiro seria uma surpresa muito grande. Eu acho que não deu liga e eu acho que o Cruzeiro tá adiando uma decisão que ele vai tomar, entendeu? A gente sabe que alguns jogadores do Cruzeiro não estão no nível do ano passado, mas eu acho que de certo ponto a insegurança do Tite, o Tite eu sinto ele um treinador amedrontado, sabe? Ele tá meio assim, cara, o Tite é um cara muito experiente, de muita qualidade, com um currículo maravilhoso. Mas eu não sei que tipo de pressão, o que acontece que faz o Tite... Cara, não faz sentido, e ele quer alojar todo mundo no time, e para alojar todo mundo no time, ele compromete o desenho tático da equipe. Não faz sentido o Cruzeiro ir ao Maracanã jogar contra o Flamengo ser uma válvula de escape pro lado do campo. Eu não tenho dúvida de que o Christian é melhor do que o Arroio, do que o Wanderson, de que o Gerson é melhor do que o Arroio e que o Wanderson, só que eles são jogadores de meio de campo. O Cruzeiro precisava ter uma válvula de escape, entendeu? Assim como precisa ter contra o Vasco, precisa ter um atacante de lado de campo. Não adianta você entrar com Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira, você facilita a vida do adversário, sabe? Então assim, eu não tenho dúvida de que o Gerson é um cracaço de bola, mas eu não sei em que nível, de onde surgiu essa história da contratação do Gerson, porque se você não pode tirar o Lucas Silva do time, se você não pode tirar o Christian do time, o Gerson se transformou num problema no Cruzeiro. O Gerson virou um problema pro Cruzeiro. Porque o Gerson tem que jogar. Aí, o Tite tirou o Lucas Silva, voltou com o Lucas Silva. Parece que é amedrontado. Depois o Christian, tentou jogar o Christian pra esquerda, pra pôr o Arroio na direita, dizendo, o Christian se sente melhor na esquerda, o Arroio se sente melhor na direita. Ano passado, o Arroio não jogou bem jogando pela esquerda? O Christian não jogou bem jogando pela direita? Aí ele vai e tira o Arroio, que realmente não fez um bom início de temporada, aí bota o Gerson pra esquerda. Aí você gasta 27 milhões de euros pra contratar um meia pra botar ele caindo pro lado esquerdo, quase que marcando lateral. Cara, é um negócio que assim, então, e eu acho que o grupo sente isso, entendeu? Porque o grupo do Cruzeiro vem de uma liderança de muita personalidade, que barrou Dudu, que barrou Gabigol, que comprou a briga e tirou o Dudu do Cruzeiro, e de repente é um cara que fica querendo alojar todo mundo ali e prejudica o time. Então, na minha visão, eu disse até no Rádio Esportes hoje, já tinha dito há umas 2 ou 3 semanas, eu só vi esse processo ser revertido uma vez em 1998 com o Leverkusen no início de um campeonato brasileiro. O Cruzeiro teve um início de campeonato brasileiro terrível, e conseguiu ser finalista da competição, foi vice-campeão pro Corinthians. Mas o desempenho do time era bom. O resultado era ruim. O Cruzeiro do Tite não tem desempenho nem resultado.
Ganhou o Campeonato Mineiro muito mais pela qualidade dos jogadores, e a jogada do gol é uma amostra disso, de Matheus Pereira com Gerson e de Caio Jorge, e pelo fato de que o Atlético não quis jogar, né? O Atlético não quis jogar no clássico contra o Cruzeiro, né? A proposta do Atlético era não jogar. Se fosse jogar, daí deu totalmente errada, porque o Atlético não jogou. O Atlético não jogou contra o Cruzeiro, não conseguiu jogar, né? E já tinha tido dificuldade contra o América, e teve contra o Internacional, então isso aí é um problemão que o Atlético tem que resolver. Agora, no Cruzeiro, o Cruzeiro não está tendo resultado nem desempenho. Então é muito preocupante. E diante desse cenário, eu acho que é irreversível. Então eu acho que o Cruzeiro está adiando uma decisão que ele vai tomar daqui a pouco. Agora ficar nessa história, esperar a parada da Copa, isso é bobagem. Isso é bobagem. A gente percebe claramente que está refletindo no grupo a insegurança do Tite. A insegurança do Tite está refletindo no grupo. E não sei por que ele está tão inseguro. Eu acho que o Tite talvez seja o melhor treinador do futebol brasileiro nesse século. O cara é campeão do mundo, campeão de Libertadores, dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Talvez possa ser pelo processo que ele passou, né? E quando ele sai do Flamengo, ele fala isso, né? Ele tava com problemas emocionais, problemas inclusive tira um período de... Precisava tratar a cabeça, né? Isso, precisava tratar a cabeça, essa coisa toda. Mas, e eu acho que assim, existe sim, os jogadores não estão rendendo o que eles rendiam, mas eu não sei até que ponto essa insegurança do Tite não está também entrando em campo e refletindo até no ânimo dos jogadores. Então, eu não sei. Pode acontecer? Pode. O Tite é um grande treinador, o Cruzeiro tem um time muito bom, mas pra mim é um processo irreversível. Aqui, eu só não acho, assim, cara, que o Tite, ele abraçou uma ideia e tá com ela desde que chegou. Porque quando ele chega, ele tenta dar sequência que o Jardim vinha fazendo, o time não dá resposta. Essa formação com 5 meio-campistas... mas não dá resposta com algumas mudanças, né? Com o Arroio de um lado, o Christian do outro, que não eram os lados que eles jogavam. Mas ele, Início de temporada. Ele os dois. O Caio Jorge claramente ainda completamente fora de forma. O Caio Jorge vem vivendo problemas físicos nesse início de temporada, né? Então, assim, sem o Vidalba, né? Teve que ser o Jonathan Jesus, aí saiu o Jonathan Jesus. Então, assim, ok, tem isso, mas o que eu vejo é que, eu não sei, eu acho que o Tite está acuado e que o Tite está tentando arrumar espaço para todo mundo que tem que jogar, senão a coisa dele fica ruim. E aí é isso que justifica, por exemplo, o Lucas Silva fazer uma atuação horrível no Maracanã. Horrível. Não existe motivo pro Lucas Silva não ter saído do intervalo no Maracanã, por exemplo. O Gerson fez uma atuação horrível contra o Flamengo. Horrível. Então, ok, o Gerson é 200 vezes mais jogador que o Wanderson, mas talvez contra o Flamengo o Wanderson fosse mais útil. Você ter o Gerson no banco para entrar, fosse mais útil. Você ter um Japa para competir, fosse mais útil, entendeu? Mas só que eu acho que o Tite tá ali numa situação que ele tá, e ele bota o mesmo time para jogar todo dia. Todo dia ele põe o mesmo time. Mas essa formação, Simões, com 5 meio-campistas, o Gerson pelo lado esquerdo, da forma como o Cruzeiro tem jogado hoje, ele começou a utilizar a partir do jogo contra o Pouso Alegre, na semifinal do Campeonato Mineiro. Aí depois disso teve o Corinthians, o Cruzeiro fez até um bom primeiro tempo, tava com a vitória nas mãos, e uma expulsão boba do Willian acabou sofrendo o empate. Teve o jogo da volta contra o Pouso Alegre, a final contra o Atlético e agora o jogo contra o Flamengo. E realmente o time não tá conseguindo evoluir. Eu acho realmente que ele precisa mudar, ele precisa tentar algo diferente. O Gerson do lado esquerdo, não que ele esteja jogando improvisado, o Gerson já atuou em todas as funções do meio de campo, mas ele não está rendendo o seu melhor naquele lado. Então é necessário alguma mudança. Mas aí eu acho que está esbarrando uma questão também que é de elenco. O Cruzeiro o Tite olha para os atacantes de lado de campo e eles também não estão dando muita segurança não, cara. O Arroio é um jogador que tem oscilado bastante, até pela idade natural. O Wanderson é um ponta que não faz gols, dificilmente dá assistências. Aí o Sinisterra, que tecnicamente é o cara que passa mais segurança, fisicamente você não pode contar com ele. O Bruno Rodrigues chegou agora, já tá machucado. Então se a gente olha assim para atacantes, não são tantas opções assim do Cruzeiro. Ok, mas, cara, não adianta. Você precisa, primeiro que você precisa rodar elenco. Ontem, quem estava no banco do Palmeiras? O Vitor Roque. A gestão do Cruzeiro deixa o Tite rodar o elenco? Que talvez... Aí eu não sei. Cruzeiro, mas eu só sei... planejamento errado. O Cruzeiro esticou a corda no Campeonato Mineiro. Tá pagando caro por isso. Não, tô só perguntando. Eu só sei que está errado. Está errado
Entendeu? E eu acho que essa insegurança, esse cenário, tá passando pra dentro do campo. Tá passando pra dentro do campo, e aí o Cruzeiro, claro, o Wanderson não tá, mas, cara, mas tem que colocar. Tem o menino lá, o Kaique Kenji, é o que eu tenho, é o que vai jogar. E aí fala pra quem tem, olha, infelizmente a gente não tem qualidade. Claro que internamente, né? Não vai chegar numa entrevista coletiva e dizer, mas eu não tenho. Não existe isso, cara. Não existe isso. Não, e eu aposto com você. Se bobear, vai chegar domingo com os caras andando em campo, porque fisicamente estão mal, andando em campo, e ele vai manter lá Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Gerson, porque parece que não pode tirar ninguém do time. O Matheus Pereira, fisicamente, a impressão que a gente tem é que ele sobra, né? Porque ele joga o tempo inteiro e no final de jogo ele tá dando pique. Ele tá bem. Então, o cara que entrega fisicamente o que ele entrega é porque tem uma condição boa. O Christian também parece ter uma condição boa. Sim. Né? Mas o Lucas Silva e o Gerson não tem. Então, o Lucas Silva tava arrastando contra o Flamengo, né? Fisicamente muito abaixo. Não faz sentido ele ter voltado pro segundo tempo, cara. Não faz sentido. A gente reconhece toda a história do Lucas Silva com a camisa do Cruzeiro, toda a importância que ele tem, mas não teve condição de voltar pro segundo tempo contra o Flamengo e voltou. A minha dúvida, assim, eu compartilho dessa pergunta do Cirilo, não tem a resposta, mas assim, o questionamento é o seguinte: se o Tite tivesse chegado lá no início do Campeonato Mineiro, conversado com a diretoria e falado o seguinte, eu vou precisar mexer no Campeonato Mineiro, vou precisar escalar um time mais modificado. Eu tenho respaldo, vocês me bancam, independente do resultado, porque eu tô pensando em Campeonato Brasileiro, em Copa Libertadores. E se a diretoria falar assim, Tite, você tem o nosso respaldo, cara, independente do que acontecer, eu acho que ele faria isso. Mas o Cruzeiro traçou um objetivo inicial que nós temos que vencer o Campeonato Mineiro. O Tite precisava vencer na primeira fase para se classificar, porque o Cruzeiro em determinado momento chegou a ficar ameaçado, para resguardar o emprego dele e cumprir com o objetivo que foi traçado. Foi cumprido, parabéns, o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro com méritos, não estou tirando a importância do título, é importante, mas tem um preço, o Cruzeiro está pagando esse preço, fisicamente no Campeonato Brasileiro tem ido mal porque o time, nós estamos em março e o time já está abrindo o bico. Então, cara, eu não sei de quem, se partiu do Tite ou se foi da diretoria, mas houve um erro nesse caminho aí, nesse planejamento inicial. Domingo, 8h30, Cruzeiro e Vasco da Gama. Eu tô muito curioso pra ver qual vai ser o time que o Cruzeiro vai escalar. Vamos ver se o Caio Jorge vai pro jogo. Cássio até o fim do ano fora. Matheus Cunha vai ser o goleiro titular. Vejamos qual será a equipe do Cruzeiro pro fim de semana. Jogo duro. Não tem conversa, né? Brasileiro é isso aí. Contra um Vasco que costuma competir bastante. E ontem competiu muito contra a equipe do Palmeiras. Preocupação pro fim de semana, vejamos. O Tite não tem mais a sombra do Jardim, mas agora ele tem a sombra dos técnicos estreantes que chegaram e mudaram o panorama, né? O Renato Gaúcho chegou, venceu, o Roger Machado chegou, já conseguiu vencer. Aí tem essa ideia também, né? Melhor trocar porque dá uma chacoalhada, aí muda tudo. Tem essa pressão também. Tem tudo isso aí. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês. Então, rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!